Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Fundamentação e surgimento do contrato social na primeiro passo de Thomas Hobbes, no qual ele colocou-nos, tendo uma visão empírica baseada em Francis Bacon, no qual o homem é mau e nasce mau, e a sociedade tem que contê-lo. Escreveu 2 obras clássicas, o Leviatã. Leviatã, por sua vez, ele é um clássico, mas eu prefiro o Cidadão, que é uma coisa assim ululante. A posteriori, nós encontramos John Locke, como ela tabula rasa, sociedade e o mundo. Uma concepção empírica. A colocação do empirismo basilando que se todo homem nasce igual, todos os homens têm direitos iguais. E, por sua vez, a percepção dos sentidos é a condição sine qua non para a percepção de todo o universo. E, por final, em 1762, Jean-Jacques Rousseau disse, não, o homem não nasce, uma visão, concepção existencial fenomenológica, o homem não nasce mal, ele nasce bom. A sociedade, por sua vez, transforma no ar em uma coisa perversa, e ela mesma deve tirar as suas correntes. Só que, após a Revolução Francesa, e após a instituição e a saída da barbárie, como dizia Thomas Hobbes, e a entrada no Estado Democrático de Direito, nós passamos a ter toda a concepção da justiça, do direito e todo o ser humano, vendo-se de formas iguais. Para tanto, tira-se o tácito não escrito, baseado na concepção romana de que é a lei do silêncio, a concepção do silêncio e do não escrito, e faz-se a lei legal, é aquilo que está escrito e pode ser visto por todos de uma forma empírica. Hoje se questiona, depois da Segunda Guerra Mundial, os neopositivistas, se questiona o status quo do direito como uma coisa empírica e baseada em somente fatos. Porque, em verdade, a sociedade, dentro da ciência, observação, criação de hipóteses, com a resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização, ela não pode ser somente fatos. Mas os fatos, em verdade, levar-nos a, nem numa visão de alienação de Karl Marx, mas levar-nos a uma visão de formulação de paradigmas. Mas, falando do direito, falando da justiça, falando do que é certo e errado de uma concepção axiológica, nós iremos adentrar em quê? Iremos adentrar em, não no jus naturis, no direito natural, a vida, a liberdade e a propriedade. O terceiro dos Estados Unidos é exatamente a felicidade, porque Thomas Jefferson era dono de escravos. Nós estamos aqui conversando sobre o direito, que cavalga em forma ululante. E também dentro da visão do neoliberalismo, né? Da visão de Adam Smith, da visão do próprio Locke. Né? O Estado, por sua vez, ele dá um manto de segurança, mas o fortalecimento do capital e o seu desenvolvimento face-á a partir das empresas e das pessoas que o compõem. O liberalismo deu a concepção do neoliberalismo. E aí o Estado, ele não pode dar totalidade do manto. Ele não pode, por sua vez, ser o responsável de tudo. Então ele criou alicerces, dando o primeiro passo de uma longa caminhada, como diz Lao Tzu, para que nós possamos observar dentro do status quo civil de civilização, possamos ter a mediação de conflitos e elas, por sua vez, elas serem feitas não com a participação do Estado juiz. E é isso que nós vamos falar aqui, apesar de termos aqui pessoas com multiplicidade. Doutora Isa, que além de ser auditora
ela foi superintendente do Ministério do Trabalho, na Bahia, uma pessoa altamente íntegra. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela e dou louvores ao trabalho e integridade dela durante o tempo que ela ficou. E iremos conversar com o doutor Iocan Simões. O nome é engraçado, a doutora Isa falou uma coisa interessante, né? Puxou as nossas raízes. Com certeza. Né? E também quando fomos falar aqui de uma visão laica da justiça e uma visão independente do Estado. Porque eles são da diretoria, a senhora é presidente. Do Instituto de Novas Culturas de Resolução de Conflitos, nos quais eles trabalham com mediação e conciliação. Ou seja, eles auxiliam o Estado, porque nós sabemos hoje que o Estado ele não tem condições de atuar de forma vibrante, principalmente pelo fato de que nós temos poucos juízes, poucas participações, né, do Estado, porque existe um custo, né, faz-se hoje necessária uma visão neoliberal. E essa visão neoliberal é a visão da mediação. Doutora Isa, antes de mais nada, nos fale sobre a importância e, acima de tudo, sobre o que é a mediação e conciliação. E se tem sido bem aceita dentro do contexto da sociedade. Porque eu sei que nos Estados Unidos, né, ela é muito bem vista. Mas aqui, como é uma coisa nova, né, ela precisa ser ainda trabalhada com pessoas sérias, como a senhora e o doutor Iocan. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você. Essa sua introdução denota o seu conhecimento e o enfoque, né, dos aspectos mais importantes históricos. E nós estamos aqui com muito prazer falando de uma coisa que eu sou apaixonada, porque já faço há mais de 20 anos dentro da área pública, negociação de conflitos coletivos, greves, acordos e convenções. Com a minha aposentadoria e estou aqui iniciando uma caminhada na realização de um sonho. Que esse sonho é o quê? De que possamos utilizar esse instituto, esse instrumento que é a mediação, que ela traz no seu bojo uma cultura de paz, de diálogo e de mudanças profundas na sociedade. Então, é esse o principal objetivo que nos move nesse momento. Primeiro, como você colocou, é uma cultura no nosso país nova e que o novo tem resistências enormes, né? E por isso, o nosso objetivo de estar falando a respeito, dando o nosso depoimento e conscientizando e sensibilizando pessoas, porque essa cultura, com certeza, ela revolucionará toda a discussão a respeito do direito, das formas alternativas e de um empoderamento das pessoas em resolver elas próprias os seus conflitos e dizer quais os seus interesses e a melhor forma, trazendo uma satisfação enorme para quem participa deste litígio ou deste conflito. E aí, doutor Iocan, o senhor, chamado de você, né? Pode ser, claro. Que é o seguinte, que tem uma participação muito grande no teatro. Gostaria que você nos falasse dessa trajetória. Essa trajetória é muito bonita, né? Porque o teatro grego, a Grécia, surgiu a ética, a Roma, o direito. Mas o direito, principalmente no júri, depende de concepções hermenêuticas, né, de interpretações e colocações, e principalmente atuações de teatro. Nos fale sobre sua trajetória e sua ligação, né, tendo parte genética, seu pai e sua mãe, já adentrados no direito, sobre a sua chegada nesse trabalho aqui. Bem, na verdade, também é uma satisfação imensa estar falando com vocês. E aprendendo cada vez mais e podendo também disseminar algo que, através de um exemplo e de, inclusive, um pensamento jurídico, que a introdução foi fantástica nesse aspecto. A gente tem uma responsabilidade grande também de representar duas áreas que muitas vezes as pessoas não comunicam muito, professor José, que acham que o teatro e o direito estariam em uma distância grande
por ser áreas com linhas diferentes. Mas desde o início, eu primeiro fiz uma faculdade de teatro na UFBA. Independente disso, tinha sempre o exemplo dentro de casa da aplicação do direito. Mas trabalho com teatro, com arte e educação há 20 anos, em escolas privadas, tem um curso, tem peças, muitas montagens. E eu comecei a ver que o teatro ele tinha também uma complementação muito importante na área da expressão corporal, da expressão e principalmente da satisfação pessoal. Então a gente visou com o trabalho de teatro potencializar isso com o direito. Então o direito foi surgindo de forma natural e aí eu passei a fazer a faculdade, me aprimorar em relação aos conhecimentos jurídicos e aplicar depois como advogado com uma visão diferenciada em relação, aí vem a genética, de não entender o direito como sendo um mecanismo só da resolução técnica levada ao Poder Judiciário. E o teatro também facilita muito porque o teatro trabalha com a alma humana. Retórica, então, oratória. oratória. Até o próprio processo da interpretação. A expressão claro. facial. Então, na mediação, na arbitragem, na conciliação, que são meios alternativos, que deveriam ser os meios principais. Então, insisto que a gente vê o atraso cultural provocado porque a gente não buscou nas formações jurídicas a alternativa a essa resolução. Então a gente se preocupa muito em instrumentalizar o profissional do direito, e eu falo aqui como advogado também, a brigar, a litigar e a transformar a briga em algo viável. E aí eu faço muito pela questão do porquê o teatro também vem como uma estrutura que você no teatro, quando trabalha a expressão e a alma, eu falo que o teatro é a arte mais mentirosa, verdadeira do mundo, porque é uma grande mentira, mas tem que ser muito verdadeira para você acreditar que são aqueles personagens, né? E nessa mentira verdadeira, a gente vê que o tribunal também não deixa de ser, porque é uma representação de advogados que escrevem um problema e um conflito para que um juiz passe a entender sobre o que é o direito delas. Então nessa busca a gente vê que há uma similitude muito grande entre as áreas de atividade, mas a gente busca esse aperfeiçoamento, tanto em uma área como outra, para a gente aplicar em algo que a gente acredita mesmo. Essa paixão que minha mãe tem pela mediação, eu escrevi, estudei mais aprofundado na própria especialização, e a gente começou a ver o quanto que a mediação tem um poder de transformação pessoal e na aplicação prática. Então o direito, ele não pode caminhar à distância de uma coisa que é real. O fato que está colocado para ele solucionar, qualquer um já soluciona no seu dia a dia. Então a mediação é a autonomia principal das partes em resolver os seus conflitos. E nada mais é do que aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu não entro num táxi e tenho uma relação rápida com um taxista que me tratou mal e eu saio dali para processá-lo. Eu resolvo o conflito estabelecido, dou não troco algo, imediatamente. Isso é um poder de solução entre as partes. E o mediador tem que ser o facilitador para que o diálogo entre as partes chegue. Então, esse conceito que a gente tem. É interessante isso, e principalmente, doutora Isa, a geração de expectativa, o surgimento da vítima, o indivíduo, o Estado, face-á no surgimento do que podemos denominar de crime. A senhora trabalhou com a área interessantíssima, porque foi uma área em que constantemente tinha-se uma briga em torno do capital. Né? A geração do capital ela é feita a partir do momento em que pega-se o produto e vende-se ou um processo do uso do trabalho. Né? Essa é a visão, tanto de Weber como de Marx. Essa é a concepção de capital. A senhora, com isso, com essa experiência, porque saiu muito bem, foi auditora, foi até superintendente, a senhora acha que isso ajudou, principalmente passou por osmose para você, né, doutor Elkan, para a resolução de conflitos, porque, na verdade, muitas pessoas que vão lá, né, são exatamente pessoas, são, como você sabiamente colocou, a saída de um táxi. São celeumas, né, e colocações mais emotivas do que racionais. E no trabalho, a relação empregador e empregado, há muito isso, né? A riqueza e talvez a minha paixão foi em
fazendo mediações de grandes conflitos, como de greves, né? Que essa é pra... Essa é uma mediação Essa aí são terríveis. De greve, que é assim o ápice do conflito, né? A greve, porque ela tem no seu bojo muitos motivos e muitas maneiras de ser, e ela culmina com a greve. Mas, e lá na superintendência, o nosso trabalho, mediando os conflitos do capital e trabalho, porque a mediação lá é entre o capital e o trabalho, o que pude de tirar lição melhor é que ela é um instrumento também para que um se coloque no lugar do outro e se chegue a um resultado que contemple os dois. Então, o conflito do mundo do trabalho, ele é um conflito que ele é inerente ao trabalho, ele é inerente ao direito do trabalho. Ele já tem no seu bojo um conflito entre dois polos opostos, que é o capital e o trabalho. E mesmo nesta situação, se pode chegar a uma solução consensuada e que coloca essas partes um no lugar do outro, e eles podem dizer dos seus interesses e como resolvê-los, né? Agora, tem uma coisa maior nessa coisa da mediação que você colocou inicialmente e que eu faço questão de enfatizar, é que quando você experimenta este instituto, você modifica primeiro a sua vida pessoal, a vida das pessoas que estão em torno, porque elas experimentam, e é uma coisa muito prazerosa você se saber resolvendo os seus problemas e sabendo o que é que você quer de melhor para você, do que você entregar isso a um terceiro, que é o que? Um juiz. O Estado juiz. O Estado juiz. Eu acho que ele é necessário, ele existe e terá que existir sempre, mas nas questões maiores, nas questões que eu mesmo posso resolvê-las, né? E enxergar isso. Então, o papel do mediador é aquela pessoa que não diz o que é melhor nem para você, nem para o outro, mas você leva os dois a estabelecer um diálogo para que vocês possam, vocês mesmos, resolverem o seu conflito e o que é melhor. É interessante quando a senhora coloca isso. Aí, doutor Iocan, diga-me uma coisa, o trabalho é tripaliare, aparelho de tortura, dentro da concepção do capital, é um negócio que dá um choque de egrégoras, tanto que graças ao trabalho, se você vê na concepção de Weber, né, é uma, se você vê na visão de Durkheim é outra, se você vê de Marx, aí que o negócio... e aí você tem a concepção social, que vai ao socialismo, capitalismo e as outras gerações de coisas. Nesse contexto todo, essas mediações, doutor Iocan, eu não vou perguntar à sua mãe, porque a sua mãe é um concurso, já sabe tudo, tem que puxar por você. Essas mediações são mais voltadas para quê? Bem, aí... Você, inclusive, trabalhou com o Pequeno Príncipe. O Pequeno Imperador. O Pequeno Príncipe já trabalhei também em montagens teatrais anteriores e que me deu uma satisfação muito grande. Fiz uma adaptação, inclusive, para porque o Pequeno Príncipe é uma lição de humanismo. É uma lição muito grande. Mas o Pequeno Imperador também. O Pequeno Imperador eu não conheço. O espetáculo a gente fez agora e concorreu ao Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo Infantil de 2015. Então foi um espetáculo que a gente botou em cartaz e tem também um lado filosófico muito grande, porque ele conta a história de um pássaro que ele é aprisionado, um pequeno imperador da China, ele passa a ser o novo imperador e aí ele encontra um pássaro que muda de cor. É um pássaro belo. Então ele, em vez de contemplá-lo, ele decide aprisionar só para ele. Vou fazer minha pergunta em cima das duas suas colocações. Uma, metamorfose ambulante, né? E também a metamorfose de Kafka. Kafka escreve até sobre o processo e critica muito a justiça. Isso, com certeza. E segundo, a visão do humanismo do príncipe. Em verdade, essa é uma nova visão de humanização do direito, da justiça e do ser humano, porque nós ainda estamos presos, metaforicamente, como pássaro, né? No qual nós temos que decidir para que as pessoas possam ter liberdade e continuar a não estar preso a um Estado que o afoja, que diga. Na verdade, o que mais chama atenção, e a gente gosta muito de falar nesse momento, é que por mais que a mediação ela esteja presente no dia a dia, a gente não tem consciência dela.
E a gente tem que tomar consciência de que o nosso papel, você dizer o que é que você quer como resolução, é um exercício. Quando a gente diz de buscar uma cultura de mediação e de resolução consensual, muitas vezes é você tirar um poder que você tem sobre uma resolução. Então, se eu tenho um poder de dizer ao outro o que ele vai fazer, eu tenho que perder essa cultura de dizer o que é que o outro vai fazer. E sim de analisar por que o outro está fazendo e também se colocar no lugar do outro, porque todos nós temos algo na sociedade que nos colocamos como personalidade. E aí essa personalidade é demonstrada nesse momento do conflito. Então, quando o conflito vai para o Poder Judiciário, você perde o domínio sobre o resultado final dele. E isso que a gente critica muito, porque se eu tenho a dimensão do que é o Poder Judiciário e conheço ele com todas as suas mazelas, ele não está pronto para responder os conflitos, porque ele tem uma estrutura de funcionamento que não permite a resolução rápida, o ouvir, o estar preparado para que a outra parte fale os reais motivos do seu conflito. Então, esses mecanismos, eles estão à prova, eles devem ser experimentados, né? E a gente busca isso no Instituto, onde as pessoas possam buscar e também sabendo a diferenciação, porque, professor José, é impressionante como as pessoas não sabem a diferenciação entre os institutos. Conciliador é alguém que tenha, inclusive, habilidades de chegar a uma solução e mostrar qual a solução. O Poder Judiciário já tem experiência de conciliação. Aí a mediação, ela é completamente, tem conflitos que não são nem indicados à mediação, dependendo da natureza que eles sejam. Então são técnicas e é uma técnica de aplicação, de resolução, que precisa ser conhecida, debatida e aplicada na prática. É interessante. O nosso tempo aqui é pouco. Mas estamos agora finalizando, certo? E aqui vocês podem ter, nos nossos caracteres, né, o nome do Instituto, o telefone dos dois maravilhosos doutores que estão aqui conosco, que tem uma vida e deu-nos aqui uma aula mostrando que a visão do humanismo numa conciliação é bastante ampla. Porque você adentra, como ele colocou sabiamente, que até viajou no Pequeno Imperador e no Pequeno Príncipe, mostrando-nos como deve ser humano nós para percebermos o outro. E isso passa pela concepção de empatia, deu-nos uma visão de mudança de poder através de uma análise foucaultiana. Não microfísica, mas metafísica. E também coloca aí em xeque até teorias bastante fortes dentro da visão das ciências como um todo, como a de próprio Weber, em que você tem a autoridade tradicional, carismática e, acima de tudo, a burocrática, que você pode vê-la, senti-la e percebê-la, que no caso é o Estado do juiz. Isso, em verdade, como colocou-nos sabiamente os doutores aqui, permite-nos perceber que não é somente o Estado, sem desmerecê-lo, como sabiamente foi dito por doutora Isa, que pode fazer as conciliações. Mas isto nos dá uma lição de humanidade, espiritualidade e ética. E aí faço vez a Soren Kierkegaard, que disse que o primeiro momento é a visão de quê? A visão estética, o segundo é ética e concepção educacional, e a terceira é espiritual. Então, o século XXI, através dessa visão de mediação e conciliação, é a condição sine qua non para que nós possamos dar um passo para humanização e visão psico-espiritual, onde a mente e o corpo são a base para o desenvolvimento de todos nós.
Por sua vez, a percepção dos sentidos é a condição sine qua non para a percepção de todo o universo. E, por final, em 1762, Jean-Jacques Rousseau disse, não, o homem não nasce, uma visão, concepção existencial fenomenológica, o homem não nasce mal, ele nasce bom. A sociedade, por sua vez, transforma no ar em uma coisa perversa, e ela mesma deve tirar as suas correntes. Só que, após a Revolução Francesa, e após a instituição e a saída da barbárie, Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. em Francis Bacon, no qual o homem é mau e nasce mau, e a sociedade tem que contê-lo. Escreveu 2 obras clássicas, o Leviatã. Leviatã, por sua vez, ele é um clássico, mas eu prefiro o Cidadão, que é uma coisa assim ululante. A posteriori, nós encontramos John Locke, como ela tabula rasa, sociedade e o mundo, uma concepção empírica. A colocação do empirismo basilando que se todo homem nasce igual, todos os homens têm direitos iguais. Fundamentação e surgimento do contrato social na primeiro passo de Thomas Hobbes, no qual ele colocou-nos, tendo uma visão empírica, baseada, como dizia Thomas Hobbes, em entrada no Estado democrático de direito, nós passamos a ter toda a concepção da justiça, do direito e todo o ser humano, vendo-se de formas iguais. Para tanto, tira-se o tácito não escrito, baseado na concepção romana de que é a lei do silêncio, a concepção do silêncio e do não escrito, e face a lei legal, é aquilo que está escrito e pode ser visto por todos de uma forma empírica. Hoje se questiona, depois da Segunda Guerra Mundial, os